Este programa tem o apoio de Santiago, Clínica Médica Dentária. Bem-vindos ao Aqui Entre Nós, com os comentários de Isabel Maranha Cardoso, baseados nas notícias publicadas nos últimos dias no Diário As Beiras. Outra vez sem João Pedrosa Russo, pela segunda semana consecutiva. Vamos então falar sobre Miguel Babo, o vereador do PSD, que é independente na lista e que tem demonstrado a sua independência, pelo menos nas duas únicas reuniões de Câmara Pública realizadas até agora, ou seja, a sua independência a 100%, não é? Quase irreverência. Relativamente ao número de reuniões de Câmara, mas não relativamente a todos os assuntos que vão à votação. Que análise é que faz desta irreverência, desta independência de Miguel Babo? Quer dizer, eu acho que a oposição, em relação aos assuntos, uma coisa é a liberdade individual das pessoas ou a liberdade individual de apreciação. Eu própria fui vereadora e algumas vezes, ao longo de 4 anos, suponho que foi 3 vezes, votei em sentido diferente, mas são coisas previamente articuladas, combinadas, posições defendidas fora de um determinado contexto. Outra coisa é estar-se na oposição, em que se tem que dar uma imagem, na minha opinião, ainda de uma coesão superior, porque no fundo é quase um bloco de oposição contra uma equipa que governa, portanto, e nesse aspecto acho que o PSD tem que, desculpe o termo usado, tem que se orientar um bocadinho melhor, porque não pode erroneamente andar para a frente e para trás com este tipo de atitudes, porque isto não credibiliza, independentemente dele até poder estar cheio de razão em relação às razões que assistiram à sua decisão. Mas quer dizer, o que transparece para a opinião pública é que eles não sabem o que querem. Mas na última reunião de Câmara, Miguel Babo votou, foi o único a votar a favor de uma proposta do PSD e o único a defendê-la e teve a ver com a suspensão parcial das obras do Cabedelo. Sim, nesse aspecto... Ou seja, não foi uma abstenção como na reunião de Câmara anterior. Nesse aspecto... Os outros dois colegas de variação votaram ao lado da maioria. Exatamente. Pronto, nesse aspecto tenho que fazer aqui alguma justiça, ainda por cima sendo a proposta do PSD, quem não o acompanhou foram os outros vereadores, não é? Mas quer dizer, mas o próprio PSD em bloco tem que demonstrar pelo menos outra forma de estar na oposição. Mas há aqui uma incoerência, doutora Isabel Maranha Cardoso. Miguel Babo defendia nessa proposta a suspensão parcial das obras do Cabedelo, mas o PSD em bloco votara na reunião anterior e votou na mesma reunião contra as obras do PEDUS que incluíam essas obras do Cabedelo. Então, se votam contra umas obras, como é que se faz a proposta da suspensão parcial das mesmas? Claro. Mas, e por isso é que os outros colegas do PSD de variação votaram tomaram essa posição e explicaram. Mas, mais uma vez, eu só posso fazer um comentário, quer dizer, é que as pessoas têm que ser coerentes e pensar bem nas consequências das suas decisões, em termos de coerência política, naquilo que estão a fazer, sob pena de perder qualquer credibilidade. E o PSD, na oposição, acaba por, com estas atitudes,
Eu acho que eu, como espectadora e como cidadã, pensaria assim, eles não sabem o que andam a fazer. Mas depois das declarações de Carlos Serreiro, que foi candidato à Câmara pelo PSD, numa entrevista aqui no Espaço Clube Privado, em que disse que não é apologista da disciplina partidária, das disciplinas partidárias e do voto, veio abrir um precedente de que cada vereador do PSD pode votar de acordo com a sua vontade ou a sua consciência ou o seu interesse político. Quer dizer, uma coisa esse tipo de liberdade e o Carlos Tenreiro não defender a disciplina partidária pura e dura. Outra coisa é um executivo que tomou posse há meia dúzia de dias, mês e meio, ainda não ter, entre aspas, acertado o passo em nenhuma das reuniões de Câmara. Está a referir-se à oposição, neste caso? Sim, eu estou a referir-me à oposição. O Executivo tomou posse... É que o Executivo é todo. Sim. A variação. A Câmara Municipal claro. E a variação é um todo. Claro. O Executivo, naturalmente, são os que têm funções executivas. Não me exprimi bem. Mas a variação toda, e neste caso a variação do PSD, quer dizer, continuam sem uma linha e um rumo minimamente de orientação. Não é preciso estar-se sempre de acordo, mas na maioria dos assuntos, naturalmente, aquilo é um órgão coletivo, não é um órgão individual. O que é que isto terá a ver com falta de articulação entre o partido e os eleitos, neste caso os vereadores, ou por imaturidade e inexperiência dos próprios vereadores, porque todos eles são estreantes como vereadores, Carlos Tenreiro, Ana Oliveira e Miguel Babo, se bem que na última reunião de Câmara foi Ricardo Silva substituir Carlos Tenreiro, que se encontra ausente no estrangeiro, e assim tem experiência. É experiente até porque já foi vereador executivo durante 4 anos. Eu continuo-lhe a dizer, acho que apesar de tudo, independentemente da liberdade de cada um, nós, quando integramos um projeto, mesmo como independente, e eu sou independente e integrei já por 2 vezes um projeto autárquico, a nossa independência é relativa, porque identificamos-nos com uma força política na qual aceitámos concorrer. Portanto, essa história da independência é uma coisa um bocadinho relativa, não há aqui uma independência total. Digamos que não há uma disciplina de partidarite, desculpem-me o termo, do aparelho em cima dessa pessoa. Agora, uma coisa é a sua independência, uma coisa é a defesa das suas ideias, outra coisa é o que transparece e o que pode transparecer, sobretudo para quem votou no PSD, para quem confiou que iriam exercer pelo menos uma oposição crítica e atenta, parece uma oposição desnorteada, não parece uma oposição crítica e atenta. Estou a ser se calhar um bocadinho dura, mas é o que, não estando por dentro e estando por fora, e quando leio as notícias, é aquilo que lhe posso dizer neste comentário, neste espaço. Muito bem, então o que é que tem para acrescentar a esta aqui entre nós? Olha, tinha também para acrescentar uma coisinha, um pequeno assunto que tem a ver com uma notícia publicada também na página de hoje, salvo erro, sobre o parcampismo do Cabedelo. Mais uma vez, pelo que eu percebi, termina a concessão e bem, ouvi o Sr. Presidente da Câmara, então li as declarações dele de dedicar aquele espaço, portanto, às atividades relacionadas com o surf, na tentativa de desenvolver mais uma das valências da dita cuja velha aldeia do mar, que era um bocadinho essa também a ideia naquela margem, naquele espaço. E mais uma vez, do PSD, não vi uma posição clara que permitisse sequer perceber se eles defendem um equipamento e uma infraestrutura daquele tipo ali ou não, não é? Percebi que sim, mas é tão pouco... Defenderam que poderia haver, não está na notícia, houve necessidade de fazer a síntese, porque no projeto inicial estava prevista a deslocalização do Parque Campismo para outra zona do Cabedelo, mas João Ataíde também é contra isso. Pronto, de maneira que era mais um dos assuntos que eu acho que é de extrema importância para a Figueira e é de extrema importância para aquele espaço, até porque as concessões são normalmente
formas de hipotecar determinados usos a um longo prazo e a um prazo muito longo, e que devem ser bem pensadas e bem refletidas. Portanto, era um bocadinho esta a nota de atenção, façam o que fizerem, pensem articuladamente para todos lucrarmos com aquilo que vier a ser decidido. E a propósito desse assunto, e para terminarmos, quem mais defendeu a permanência do Parque Campismo no Cabedelo foi Ana Oliveira, que, juntamente com o marido, explora o bar do Parque de Campismo. Pois, também a minha percebi. pergunta é a seguinte: é politicamente correto e eticamente correto um eleito defender um assunto com interesse pessoal? Na minha opinião, nem politicamente nem eticamente. É absolutamente o contrário. Aliás, devia fazer uma declaração de interesses quando enceta a discussão do assunto desses, ou manter-se à margem da discussão, precisamente por ter feito a sua declaração de interesses. Acho que era eticamente e politicamente o que devia ser feito, mas eu nem estava a comentar o assunto tão... Mas eu sei, que eu já comentasse, percebi, mas tenho que o dizer também frontalmente. Não é quer eticamente, quer politicamente, devia fazer a sua manifestação de interesse e deixar-se fora dessa discussão. Obrigado pelos seus comentários, doutora Isabel Maranha Cardoso. Cá estaremos na próxima semana, a ver se João Pedrosa Russo já regressa dos Palopes. É verdade, anda por viagem por terras de África. Então até para a semana, para mais um Aqui Entre Nós, na Figueira TV, com os comentários sobre as notícias publicadas nos últimos dias no Diário As Beiras.